Boa tarde, pessoal. Estamos aqui agora a 1h10 nos altos das arquibancadas do estádio Tarso Dutra, localizado no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Estamos em um caráter experimental, utilizando a rádio como ferramenta para nossas discussões na DCG de Laboratório de Observação da Mídia Esportiva. E hoje vamos trazer aqui umas seguintes pautas: as alta rotatividade dos técnicos brasileiros no campeonato, a falta de técnicos brasileiros no exterior e técnicos estrangeiros nos times brasileiros. A gente está aqui na mesa com o nosso amigo Maurício, o César e o Rafael. A Dani, agora nossa moça aqui, vai tirar umas fotos, vai falar alguma coisinha para nós depois. Então vamos começar essa rádio agora falando sobre a alta rotatividade de técnicos do Brasil. Gostaria de saber dos amigos aqui da mesa o que será que influencia, qual será a causa, o mau desempenho da função, será o estilo do jogo ou o técnico o problema? O que vocês acham? A direção? E aí, Rafael, fala aí pra nós o que tu acha sobre isso. Bom, é o seguinte, primeiro boa tarde a todos. Creio que os técnicos hoje no Brasil, não sei se é por confiança, às vezes até da torcida, ou algo do gênero, que eles não conseguem permanecer nos clubes, né? A torcida hoje é muito influente aqui, né, dentro do clube, tanto diretoria quanto o pessoal de dentro da direção também. Influencia muito nos técnicos hoje. Acho que no exterior eles têm mais confiança no trabalho. Não é qualquer derrota que vai tirar um técnico hoje de um clube lá no exterior. Que aqui no Brasil é diferente. Eu creio que o pessoal pesa muito esse lado negativo. Também, deixa eu ver uma coisa. Vou passar a palavra para o colega aqui do lado, só um pouquinho. Eu acho que a diferença do Brasil no exterior, acho que é cultural mesmo, porque o Brasil desde a antiga... Quê? A gente está falando agora de técnicos no Brasil. Sim, a rotatividade de técnicos é cultural, que no Brasil desde antigamente sempre teve uma rotatividade muito grande, e no exterior já é muito pelo contrário, os técnicos permanecem em equipe durante anos. No Brasil, que nem o colega Rafael falou, pode ser também influência da torcida, a pressão, que qualquer derrota, tem clubes que vêm sempre chegando na frente dos campeonatos, daí uma derrota ou outra pode acarretar a demissão do técnico. Isso é um assunto bastante complexo, que a gente não tem tantas informações como gostaria. Eu acredito que como essa alta rotatividade de técnicos do Brasil pode ser dada diretamente ao fato de querer tudo na hora. Que seja competentes em semanas, meses. Porque todo mundo sabe que para ser um técnico, para coordenar uma equipe, não, né? A gente precisa de um bom treinamento, de um bom tempo com a equipe em si. Não é uma pessoa chegar e em um mês mudar totalmente a equipe, mudar o rumo para vitórias e tal. Não é assim fácil, né? E tu, César, o que tu acha? Poderia comentar para nós nessa pauta aí? Eu concordo bastante com o que tu falastes. Eu também concordo quando o Maurício fala que é uma questão cultural. Eu vejo que o nosso futebol é baseado em muito imediatismo, entende? Então tudo tem que ser a curto prazo. O trabalho de um treinador muitas vezes é um planejamento longo e que alguma sequência de resultados negativos acaba por interromper. Eu acho que entra essa questão de pressão da torcida, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que é uma questão profissional mesmo. O nosso futebol, alguns setores e alguns costumes ainda tem muito amadorismo. Mas por parte da diretoria, tu acha? Também, mas eu acho que também por parte dos jogadores, que fazem com que esses técnicos sejam sempre os mesmos, esses treinadores. É difícil surgir um nome novo, é difícil um treinador que não teve um nome de representação no meio do futebol conseguir ascender na profissão, porque ele não vai ter um respaldo por parte dos jogadores, não vão ter esse profissionalismo de saber respeitar um treinador formado dentro de uma academia, ao passo que vão respeitar um treinador que foi atleta por sua história como atleta. Eu acho que esse tipo de visão cultural realmente de deixar muitas vezes o profissionalismo de lado, ele acaba atingindo essa questão, porque um treinador com uma boa campanha no ano seguinte, se ele passa por um momento difícil, ele já sofre críticas e muitas vezes a troca de treinadores não é o caminho. A gente vê que muitas vezes o time continua piorando, continua caindo, então
às vezes outras questões que tem que ser revistas e o tal do planejamento a longo prazo que é cada vez mais difícil, né? A gente vê só que ele realmente dá certo quando ele é acompanhado de resultados desde o começo. É difícil um clube manter um treinador por um ano com maus resultados. Eu acho que essa questão de profissionalismo, principalmente no que diz planejamento, que diz respeito ao planejamento a longo prazo, é que tem que ser repensado. Mas esse planejamento a longo prazo, aqui no Brasil, bem dizer, não existe, né? Em clubes grandes aqui, o que a gente vê é o técnico está saindo vencedor, fica no time. Ficou um tempo sem ganhar, já sai fora. Mas será que também é pela parte dos profissionais também, dos jogadores, que ou não gostam, não simpatizam com o técnico e não chegam a jogar, não dão tudo de si dentro de campo, talvez para tirar o técnico, alguma coisa assim? Eu acho que isso acontece. Eu acho que também às vezes não é nem tão consciente, mas se tu não tá tão de acordo com aquele trabalho, às vezes tua motivação não vai ser a mesma, o teu rendimento não vai ser o mesmo. Mas é o que eu disse, quanto a esse planejamento, a gente vê o planejamento a longo prazo dando certo quando consegue no começo já engrenar. Ou a gente vê, por exemplo, o exemplo do Grêmio, que está fazendo toda uma reestruturação, eu vejo pelo menos, está buscando um planejamento mais à frente, só consegue apoiar a base porque o treinador é muito identificado com a torcida e com os jogadores. Se fosse qualquer outro treinador, o começo do ano já provavelmente teria sido substituído como o Grêmio começou mal no Gauchão. Enquanto o Diego Aguirre, por outro lado, conseguiu os bons resultados, senão não teria se firmado. Eu, na minha concepção, qualquer resultado negativo que ele tivesse no começo já ia ser o suficiente para derrubá-lo por essa falta de respaldo. Por isso que eu digo que às vezes o fato de ter sido atleta, ou como no caso do Felipão, de ter sido vitorioso há muitos anos atrás, que é uma coisa que talvez não credenciasse ele como um grande treinador hoje, eu acho que esse respaldo, essa confiança que os jogadores e a direção têm no treinador é o que pesa muito nesse tipo de decisão de manutenção ou não no cargo. E será que o técnico ele manda mesmo no time? Será que ele que escala? Será que ele que coordena tudo? Ou será que tem muita parte dos dirigentes, pessoal de cima, os empresários, que podem também mandar um pouquinho no time, né? Porque não é só dele o time. O que tu acha, Rafael? Ainda seguindo a mesma linha, só antes para o pensamento do César ali, o torcedor é muito crítico, né, em relação até o próprio Diego Aguirre, no caso, quantos que estão criticando ele antes de começar o gauchão, com as derrotas ali, e amistosos, e por aí vai. E depois do trabalho feito, acho que segue naquela linha de pensamento que o treinador ele não ganha jogo, né, ele ganha título. E muita gente acaba criticando só em questão de jogo, ou até perder um clássico, vai cair fora. Dá para citar também o exemplo do Felipão, até com essa derrota agora no Grenal, acho que ele só não está caindo fora pela reestruturação, que o César falou, e pela história que ele tem no Grêmio e pela pessoa que ele é, né. Por isso ele continua no cargo, né? Eu creio que se fosse qualquer outro treinador já tinha saído fora, talvez até nessa altura do campeonato aí. E quanto a quem manda ou não manda nos clubes, é difícil às vezes até, como nós estávamos comentando antes aqui na mesa, alguns jogadores às vezes que aparecem do nada na seleção brasileira aí. Creio que tem pode ter bastante coisa rara por trás na CBF aí também, não sei. E hoje em dia o jogador que todo mundo sabe que ele é lançado na seleção, ele acaba valorizando o dobro, o triplo, até mais, para ganhar dinheiro e ganhar mercado, né? Com certeza, Rafael, mas eu acho ainda que há um problema grande aqui no Brasil é que a culpa toda fica em cima do técnico, como se o técnico fosse o problema do time em si. E essa seria a alta rotatividade de técnicos, por isso que troca tanto. Mas a direção não pensa que pode ser ela o problema do time. Ou a contratação mal feita. Sim. Ou, não sei, a parte dos jogadores também. Um bom entendimento com os próprios jogadores. E aí, Maurício, quer falar mais alguma coisa aí pra nós? Complementar com mais alguma coisa? Eu só queria falar que o exemplo do técnico do Inter, eu acho que ele, apesar de ganhar títulos, ele ainda corre risco. Agora, se ele vem de 2 jogos complicados contra o Atlético Mineiro, eu acho que se ele não conseguir êxito na classificação, eu acredito que ele já vai ser citado para deixar o cargo. Isso é culturalmente devido à pressão de torcedores, à influência da mídia contra o técnico. Que nem tu falou, estão sempre falando que o técnico, que tem que trocar o técnico. Ninguém pensa mais acima, e nem nos jogadores, que às vezes a culpa pode ser dos jogadores, que estão vindo jogar no nome, estão sendo escalados, talvez nem seja pelos próprios treinadores, seja por dirigentes ou por empresários deles,
Não pela capacidade Sim. de exercer a função dentro do time. Exatamente. Tem vários casos aí que tem jogadores com 30 e poucos anos que não rende o futebol, mas daí passa ano, a torcida cai em cima e o outro ano ele continua jogando no mesmo time. É outra coisa que a gente vê bastante também, fugindo um pouco da pauta dos técnicos, é esse monte de jogador que vai e volta pro mesmo time. Viu que não deu certo no time e passa um ano e meio, acabam voltando. Mesma coisa os técnicos. Como os técnicos voltam pros times? Saem dos times como os piores técnicos do campeonato e dá ali um ano e meio, 2, não tem mais gente para assumir o cargo, não acha uma gente de competência. O Celso Roth é um exemplo, né? Como o César falou anteriormente, né? Tu não vê surgir novos técnicos do Brasil. Quem é que está surgindo? Que a gente sabe aqui no Rio Grande do Sul, o César falou antes na mesa também, que foi o caso do Roger Machado, que se formou e agora está criando formação para ser treinador e esse ano integrou a equipe do Novo Hamburgo. Mas além disso, no país, assim, para clube de elites, é difícil tu ver novos técnicos surgindo. Bom, acho que encerramos a primeira pauta sobre a alta rotatividade de técnicos aqui no Brasil. Vamos falar sobre a falta de técnicos brasileiros no exterior. Justamente porque a gente vê muito pouco a ascensão de técnicos brasileiros no exterior. Qual seria a causa disso? Será um má desempenho da função deles? Ou o próprio estilo de jogo que eles vêm tendo aqui no Campeonato Brasileiro e nesses campeonatos estaduais para mudar esse jogo lá em times europeus, por exemplo? Será que falta cursos, atualização? Ou simplesmente o domínio da língua estrangeira? O que tu acha, César? Eu acredito que a pauta é relacionada em relação a clubes, né? Isso. Se tu vai pegar seleções, até tem um número razoável de treinadores brasileiros sempre ocupando o cargo à frente de outras seleções, né? Porém, na questão de clubes, eu acho que essa nossa formação precária é um fator, que o técnico é muitas vezes a sua carreira pautada na sua carreira como atleta e não na sua formação. Até eu gostaria de fazer um gancho com o assunto anterior, que um treinador que teve uma ascensão, não por ser atleta, que teve uma formação, é o Anderson Moreira. Assumiu o Grêmio, assumiu o Santos, o Goiás, e ele não tem esse respaldo por não ter sido um atleta. E visivelmente a gente vê que ele não tem o domínio dos grupos de jogadores por onde ele passa. Então eu acho que envolve essa questão do jogador não respeitar por ele não ter tido uma carreira, por não ser um nome de expressão. E na Europa o treinador daqui não vai ter isso. Na Europa é diferente. Falando no exterior, a Europa são os principais campeonatos, né? Eu acho que essa falta de formação, essa autoridade baseada numa carreira esportiva como atleta são alguns dos fatores que lá não é valorizado. Não vão ter a mesma confiança do jogador, talvez até por não conhecer, talvez por alguém que tem um nome forte aqui lá não ser tão referência, não sei. Eu acredito que é realmente os bons treinadores de elite no Brasil são poucos, na minha concepção, que tem um pensamento mais evoluído de jogo, que consegue compreender melhor. Até questão de estudo, a gente vê frequentemente os treinadores dos clubes europeus fazendo estágio em outros clubes. Aqui no Brasil, mais recentemente, surgiu bastante essa questão com o Tite, né? E eu não vejo falar de outros treinadores. O Maurício falou no Roger, o Roger eu sei que passou por isso, fez estágio, acredito que no Milan, não me lembro bem que equipe. Mas eu acho que são vários fatores, mas acho que principalmente pela questão de formação e de ascensão profissional, pelo que dá assim, os fatores. Bom, e tu, Rafa, o que tu acha que podia complementar para nós nessa pauta aí, falando dos técnicos brasileiros no exterior? Bom, eu vou seguir na mesma linha de pensamento ali do César. Eu creio que é um principal fator mesmo esse até nós mesmos estávamos conversando antes aqui, nós estávamos dando risada da formação dos treinadores brasileiros aqui, então tu imagina os caras lá na Europa, o que eles vão pensar, né? E olha a escola deles em relação à nossa aqui, né? Então, é bastante coisa, até acho que um cara formado aqui, ele deveria passar lá e fazer mais a escola de formação lá, para daí sim pensar em assumir um clube europeu lá, entendeu? Aí que os caras vão querer, talvez, pensar em contratar esse cara. Agora, só com a formação nossa aqui, em relação a eles, que são bem mais tempo de formação, e por aí vai, é bem complicado mesmo, né? Eu acho que também tem toda aquela questão de treino ser diferente, né? Aqui no Brasil, os treinos são em 2, 3 turnos, dependendo do clube.
Lá na Europa é diferente, como a gente estava conversando outro dia aqui com outro amigo nosso, e ele nos colocou a parte do Luxemburgo quando foi trabalhar lá no Real Madrid. O cara queria implantar 2 turnos de treino, os caras já chiaram com ele, acharam ruim, tanto que o cara não durou muito e mandaram embora. Será que também é pela diferença dos treinos? Será que é pela diferença tática? Ou problema de atualização dos técnicos? Porque a gente vê bastante técnico brasileiro se dando bem indo para a China, para o Japão e para a Arábia, né? Agora, para cá, para a Europa, onde tem os melhores treinadores, a gente não vê muito. O que tu acha, Maurício? Quer complementar alguma coisa aí com nós? Dos treinadores que vão para a Arábia, China, lá para a Ásia, eu acho que eles vão para lá porque lá não tem a pressão, lá eles não precisam de resultado. Lá a gente não sabe como é que estão os treinadores lá, a gente não sabe se eles estão obtendo títulos, se eles estão obtendo êxito nos treinamentos. E como tu falou dos turnos, acredito que lá na Ásia os treinadores vão em fim de carreira mesmo, porque lá é umas férias para eles, que eles treinam 3 vezes por semana no mínimo, no máximo, quer dizer. E lá na Europa tem muita pressão. Além, eu acho que influencia também a língua. Acho que os treinadores brasileiros não têm esse suporte para se comunicar com jogadores de várias nacionalidades. E os jogadores também, acredito que não aceitem treinadores brasileiros por ter pouca formação, por não ser respeitado nesse cargo de treinador, que só fazem sucesso no Brasil. Eu gostei da fala do Maurício, uma boa análise sobre isso daí, sobre a parte dos times asiáticos e europeus, é uma grande diferença. E vamos passar a fala agora para a Dani, vamos ver se ela quer ajudar a complementar nós em alguma coisa. Bom, eu não sei muita coisa sobre isso, mas eu acredito que essa questão dos técnicos, eu acho que é mais o estilo de jogo. Não sei muito o que dizer, mas talvez o modo de jogar seja um pouco diferente, daí os jogadores de lá não estão acostumados. Não sei muito sobre, mas... Obrigado, Dani, pela fala. E eu gostaria de falar agora sobre a nossa próxima pauta, que é a questão sobre os técnicos estrangeiros atuantes aqui no Brasil, no futebol brasileiro. Como a gente vê, tem vários clubes que querem trazer técnicos estrangeiros. E perguntar para o César o que ele acha sobre isso daí. Também é complicado de dizer. A gente não vê um técnico europeu atuando no Brasil. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum, se alguém puder me ajudar. O histórico de técnicos sul-americanos, principalmente argentinos, no Brasil não é bom. Dificilmente algum conseguiu alguma coisa de expressão, eu não me lembro de título. Talvez o com mais expressão tenha sido o Jorge Fossati no Inter, que organizou um time para Libertadores, mas também no fim foi substituído em meia competição, que assumiu o Celso Roth, o Inter sagrou-se campeão. Eu acredito que são filosofias diferentes, eu acredito que até uma certa cultura de que o técnico estrangeiro não vai dar certo, é difícil dizer também, mas acho que essa peculiaridade de um certo amadorismo no futebol é a coisa que é mais discrepante, porque quando é profissional mesmo, quando é organizado, quando há o profissionalismo, tu atua em qualquer lugar, porque é mais padronizado. Tu vai lá para a Europa, o jogador vai colocar aqui, a gente não treina 2 turnos, mas beleza, vamos adaptar o trabalho. Agora se vira uma coisa mais de senso comum, de achismo, que não leva realmente uma estrutura básica para dizer por que descer um turno, para que descer 2 turnos, aí eu acho mais complicado de aplicar. E fora isso, acredito que alguma questão de mercado, a gente não vê treinadores sul-americanos fora da Argentina com nomes de muita expressão, são poucos assim. E eu acho que no Brasil, o Brasil acha que tem essa autossuficiência de técnicos, tanto que nem se especula um técnico estrangeiro na seleção, por exemplo. E acredito que é um mercado fechado, entendo que não é muito aberto para novidades, nem de treinadores daqui, nem de treinadores do exterior. Mas tu acha, César, que essa falta de profissionalismo é mais por parte dos dirigentes e da comissão técnica ou mais dos jogadores? Eu acho que geral, né? Geral como clube. Como clube e como noção de futebol. Como base, como formação de jogador, como apresentação dos jogadores por parte da mídia, eu acho que é uma coisa geral, entende? Muito que o jogador é
é uma estrela, que o jogador não tem responsabilidade, que até a própria noção de jogo, eu acho que é uma coisa bem de base, bem de compreensão do jogo mesmo, bem de ideia de futebol. Até porque, sobre o que a gente estava falando antes, os técnicos, os clubes brasileiros os clubes brasileiros querem muito mudanças imediatas, onde em um mês de trabalho, se tu não alcançar os resultados, eles já estão indo embora. Já todo mundo sabe que para definir uma equipe, no mínimo, precisa de uns 3 meses de trabalho, de atuação do profissional em si. O que tu acha, Rafa? Quer complementar alguma coisa aí? Acho que ainda seguindo nessa mesma linha, o fator mais importante, acho que eu creio que é a cultura mesmo. E que ele estava falando, não lembro também de algum técnico europeu aqui no Brasil. E também pode ter um efeito espelho nisso aí, né? Assim como eles não abrem as portas para nós lá, aqui também não estamos abrindo as portas para eles aqui. E até uma ideia que seria interessante é começar a fazer mais, como é que eu posso dizer, uma troca até entre os próprios clubes, no caso, não trazer o próprio treinador, mas trazer gente da Europa para ser como treinador adjunto, ou até preparador físico, e mandar gente do Brasil para lá também, vamos dizer assim. E isso ainda não tem aqui, né? É bastante interessante essa ideia aí. Eu estava lendo sobre a Associação Brasileira de Treinadores, que eles não têm plano de importar técnicos estrangeiros, mas eles querem trazer cursos de aperfeiçoamento para capacitar bons treinadores. Eu acho que isso daí já deveria ter sido feito há um bom tempo, aonde partindo de um pressuposto que hoje qualquer jogador de futebol que teve um certo, como posso dizer, um certo sucesso como jogador, pode estar assumindo clubes, sejam amadores quanto profissionais, no Brasil. E o que tu acha sobre isso? Sim. Não, e o que ninguém pensa também é o que pesa em toda essa história aí, é o capital, né? Com certeza, Capital, tem que ter dinheiro para trazer. Tu acha que os europeus vão querer sair da Europa para vir receber o que eles vão ganhar aqui no Brasil? Não, né? Eles vão ficar lá na Europa, então... Com certeza, e ainda mais porque eles não sabem se vão se firmar ou não, né? Claro, e o sonho também hoje de todo treinador brasileiro é ir lá pra Europa, pegar um time da Europa, da Champions, sei lá, né? Então o capital pesa muito nessa parte, não tem nem muito o que discutir, né? Em relação a isso. Hoje talvez um cara na base ali, ou num clube da Série B da Europa, vai ganhar mais que um clube da Série A aqui, vamos dizer assim. Sim. E tu, Maurício, quer complementar alguma coisa para nós aí sobre essa fala? Só concordo com o Rafael nesse efeito espelho aí, como os europeus não abrem as portas para nós, a gente não abre as portas para os europeus. Mas daí isso vem, eu acho que de uma filosofia do orgulho mesmo, que daí eles não querem outros treinadores de outros países comandando os times deles, como os brasileiros. Aqui os brasileiros eles normalmente contratam argentinos, sul-americanos, normalmente para jogar uma Libertadores, jogar um campeonato, uma Sul-Americana. Eles não contratam para o Campeonato Brasileiro, porque acredito que vai demorar ainda para um treinador sul-americano conseguir se firmar nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Com certeza, boa fala do Maurício aí, boa adição de conversa junto a nós. E eu acho que encerramos essa transmissão. Foi um prazer estar com vocês aqui da mesa, pessoal. Muito obrigado. Até mais.